O motivo da nossa ida ao Peru foi para fazer uma atualização, uma troca de experiências em relação às cirurgias mais modernas, mais avançadas de remodelação. Num passado recente, o cirurgião plástico ele atuava em 3 camadas: pele, gordura e músculo. Agora a gente consegue ir além, a gente consegue atuar na parte óssea, na estrutura mais profunda. Com isso a gente consegue modelar ainda mais o corpo dos nossos pacientes. E a técnica front rib é uma dessas técnicas avançadas de remodelação das costelas. A gente teve a oportunidade de estar vendo técnicas que conseguem atuar tanto nas costelas anteriores da frente, como nas costelas de trás, na parte posterior das costelas. Então aqui a gente está falando de técnicas super modernas, né, que estão na vanguarda da cirurgia plástica, e aqui a gente vai mostrar mais ou menos onde é que a gente atua, certo? Isso tudo de forma minimamente invasiva, ou seja, não tem cortes, não tem cicatrizes, é tudo através de pequenos furinhos, que depois que cicatrizam, desaparecem, certo? Então, aqui a gente vai mostrar agora o que é essa técnica front rib, que é basicamente atuar baixando essas costelas da frente, essas costelas frontais que dão esse aspecto de estômago alto. Muita gente se queixa de ter essas costelas altas, como essa paciente aqui. Olha que ela nem tem tão alta assim, tem mulheres que têm costelas mais saltadas do que ela. Mas seria isso aqui, ó, essa parte aqui das costelas que ficam mais salientes e que muitas vezes incomodam tanto homens quanto mulheres. E agora a gente consegue atuar aqui de forma minimamente invasiva, sem cicatrizes, sem deixar nenhum tipo de sequela, baixando essa região. É uma cirurgia minimamente invasiva e de recuperação rápida. E a gente vai mostrar agora, aqui é uma simulação, né, das costelas. Então essas costelas mais altas seriam exatamente essas aqui, ó. Então a gente atua nessa transição aqui entre essa parte mais branquinha, que é a cartilagem, e essa parte mais amarelinha, que é a estrutura óssea propriamente dita. Então a gente atua aqui, essa parte que é mais alta, a gente baixa essa estrutura, tudo de forma minimamente invasiva, sem cicatriz. Então, aqui a gente tem uma simulação, né, das costelas, né, do esqueleto, e aqui a gente consegue ver as costelas que incomodam na frente. Essas costelas mais saltadas, mais altas, que dão esse aspecto de estômago alto, seriam essas aqui, ó. E aí a gente consegue atuar nessas costelas. 7ª, 8ª, 9ª costela. E a técnica para afinar a cintura atua nessas costelas aqui, ó. Essas costelas livres. Eu vou girar aqui, ó. Dá para ver pelas costas. São costelas ó, que não estão conectadas a nenhuma outra costela. Elas estão flutuando. São costelas chamadas livres. Então a gente simplesmente fecha o ângulo dessas costelas. Também de forma minimamente invasiva, sem deixar cicatrizes. A gente não vai estar tirando um pedaço de osso, não vai estar quebrando e separando o osso. A gente simplesmente enverga, fecha o ângulo dessas costelas e com isso a cintura afina algo em torno aí de uns 10% da circunferência abdominal. Bem, não há cicatrizes nessas técnicas modernas. Todas são minimamente invasivas, tudo feito por furinhos, não tem cicatriz visível. O front rib também tem essa atuação minimamente invasiva. Como diz o nome, né? Front rib são as costelas frontais, é a porção mais frontal, mais anterior dessas costelas que a gente consegue baixar sem cicatrizes. Para a gente atuar na remodelação das costelas anteriores, para baixar essa parte, a gente faz a cirurgia com a paciente de barriga para cima, pela frente. Já para fazer o afinamento da cintura, remodelar as costelas e afinar a cintura como um todo, a gente pode fazer na parte das costas. Essa cirurgia de remodelação de costelas, tanto para afinar a cintura como para baixar essas costelas mais altas da frente, elas podem ser combinadas com uma lipoaspiração. E nesse contexto, se tiver uma lipoaspiração, a gente tem que usar uma cinta. Não tendo lipoaspiração, tendo apenas a cirurgia da remodelação das costelas, a gente utiliza um espartilho. E esse espartilho ele vai sendo apertado no decorrer das semanas. E com isso a cintura vai afinando ainda mais. Ou seja, quando a gente faz a cirurgia, a paciente já tem um ganho, né, de redução da cintura de forma imediata. E à medida que ela vai progredindo com o passar do tempo e apertando o espartilho, a cintura vai afinando mais ainda. São todas técnicas minimamente invasivas e que podem ser combinadas, todas elas, ou seja, é possível numa mesma paciente fazer a remodelação das costelas e fechar o ângulo dessas costelas livres. É possível
Também atuar afinando a cintura mais acima, é uma outra técnica chamada de conversão, em que a gente transforma costelas falsas em costelas flutuantes e aí sim a gente entorta, a gente enverga essas costelas também. Então dá para poder afinar a cintura como um todo e dá para poder fazer o abaixamento dessas costelas da frente assim mais altas. A gente está falando aqui de 4 técnicas avançadas para poder melhorar a silhueta. A primeira, que foi descrita e que é a mais indicada para a maior parte das pacientes que querem, né, afinar a cintura, ou porque se sentem mais retas, mais quadradas, ou porque já têm cintura, mas querem ficar ainda mais acinturadas, querem ficar com a cinturinha da Barbie. Essa técnica se chama Rib Scar. Essa técnica Rib Scar, ela é uma técnica fantástica, foi descrita e premiada no mundo todo, certo? Como o melhor trabalho científico ano passado. E ela é uma técnica minimamente invasiva, através de pequenos furinhos que não deixam cicatrizes, através de pequenos furinhos que não deixam cicatrizes, a gente consegue atuar afinando as costelas. Outra técnica é a técnica de conversão de costelas fixas em costelas flutuantes, costelas livres. E aí sim, eu transformando uma costela que é fixa numa costela flutuante, eu posso fechar o ângulo dessa costela flutuante. Então a técnica de conversão ela me permite atuar em mais costelas. Antes eu só podia fazer as costelas livres, a 12ª, a 11ª e na maior parte dos casos na 10ª. Agora a gente consegue ir além. A gente consegue afinar a 9ª, a 8ª e às vezes até a 7ª costela. E a técnica front rib é a técnica de baixar essas costelas mais à frente, as costelas anteriores, essa porção frontal das costelas. E outra técnica inovadora é a técnica crest, em que a gente consegue baixar a crista ilíaca das mulheres que têm a crista ilíaca muito alta e tem essa sensação de que o bumbum é muito quadrado, que o bumbum, né, ele é muito alto. Então a gente consegue baixar e deixar o bumbum com formato de coração invertido. A crista ilíaca é esse osso da bacia. Então, para as mulheres que têm esse osso da bacia muito alto, que tem esse osso muito alto e com isso ficam com aquele aspecto de bumbum muito quadrado, a gente consegue baixar esse osso aqui, esse osso da bacia muito alto. E aí, na hora que a gente baixa, quando a gente baixa esse osso da bacia nas mulheres que têm esse osso muito alto, a gente consegue com isso alongar a mulher. A gente consegue alongar a cintura. Não só afina a cintura, como alonga o torso da mulher. Aquela mulher mais curtinha, que tem esse osso alto, a gente consegue, em rebaixando esse osso mais alto, alongar e afinar a cintura. E essa é a técnica crest, a técnica para atuar na crista ilíaca, nesse osso da bacia, que em algumas mulheres é um osso mais alto e que traz esse aspecto de bumbum quadrado, bumbum mais alto e o abdômen curto. E para você que tem essas queixas, esses desconfortos, a saber, da cintura mais reta, dessas costelas da frente mais altas que dão esse aspecto de estômago alto, que tem a sensação de que o bumbum é meio quadrado, que esse osso da bacia é muito alto e com isso você fica com o abdômen e a cintura curtinha. Agora a gente consegue tratar tudo isso através dessas técnicas modernas, inovadoras, minimamente invasivas que não deixam cicatrizes. A gente consegue melhorar a silhueta, afinar a silhueta como um todo. A propósito, eu sou Mário Serrano, cirurgião plástico especializado em cirurgias minimamente invasivas, com foco em recuperação rápida e que permitem cicatrizes invisíveis, cicatrizes reduzidas.